Capítulo 118 Reino Caído 4. Depois de se vingar pessoalmente, Bailey se juntou ao exército de Ulk. Diante de sua aparição, os soldados do Conde Schwarz imediatamente demonstraram reações de surpresa. O Conde vive. Meu Deus, isso é. O senhor que deveria tê-los liderado novamente. Sofrendo com as duras façanhas de Rodrigues, os jovens cidadãos sempre ansiaram pelo misericordioso e extraordinário Bailey. E finalmente, esse desejo foi satisfeito. O moral dos soldados do Conde Schwarz estava nas alturas. Vamos ajudar o Conde a tirar Ramírez do trono. Devemos destruir este reino amaldiçoado. Eles não se importavam se Ramírez era filho de Henrique III ou não. Todos aqueles que conspiraram com os demônios eram inimigos e eles tiveram que matar todos eles. Nesse sentido, o Ulk, seguido por Bailey, era como uma representação de Deus. Ele foi um herói que lutou sem ser remunerado e venceu os 3 reis demônios. Um verdadeiro salvador apareceu. Viva o rei do Reno! Os gritos dos soldados não cessavam. O Ulk falou com Petos ao lado dele. Sua conversa com Bailey foi boa. Sim, ele disse que não se importaria se eu não fizesse nada estranho com você, Sr. Azura. Bailey não se opôs ao controle de Ulk sobre os demônios. Foi porque havia um precedente para isso. O sábio rei Salomão. Na verdade, Lemegeton também foi mostrado a ele, então não havia perguntas a serem feitas. O mesmo aconteceu com os outros soldados. Eles acreditavam que o Ulk era o representante de Deus, então não duvidavam dele, e pensavam que era graças ao poder do Deus da Morte que ele conseguia controlar os mortos-vivos. Agora só preciso lidar com Ramírez. Se eles tomassem o controle da capital Tenas e descobrissem a história completa deste incidente, o Sacro Império Aperiano não prestaria muita atenção. Demônios já estavam correndo pelo continente Eif. O Império não estava relaxado o suficiente para se importar com coisas que já haviam sido resolvidas. É claro que, se o reino dinamarquês fosse absorvido pelo reino do Reno, eles enviariam um enviado, mas seria um procedimento diplomático formal. Posso enviar meus vassalos para capturar os nobres malignos restantes. Muitos dos senhores que tinham pactuado com os demônios perderam suas vidas na Batalha de Dória. Eles estavam tentando parecer bem aos olhos de Henrique III e Dantalion, e se juntaram ao exército do reino. Por isso, entre os senhores restantes no reino dinamarquês, não havia muitos que precisassem ser expurgados. Enquanto o exército de Ulk avançava, um exército de monstros surgiu à distância, levantando poeira pelo caminho. Era um exército de grande porte. Ulk ordenou que cada comandante se preparasse para a batalha e então olhou para frente. Agora que penso nisso, havia um santuário de bruxas aqui também. Angboda, a bruxa da ganância. Ela fez da baronia de Euron de seu santuário e fez com que o antigo Lord Jean-Pierre Eclet guardasse a capela. Ela disfarçou sua filha, Leifina, como ela mesma e a trancou na capela. Angboda não está aqui no momento. Lilith ordenou que ela partisse para o reino do norte de Norton. Havia Peter Logan, o antigo e famoso necromante. Ele não sabia o que eles estavam fazendo ali, mas parecia certo que ela havia movido os monstros. Vocês lutam na vanguarda e protegem Filipe II. Eu atacarei o flanco deles com a unidade de cavalaria de elite. Entendido, meu senhor. Por favor, deixe isso conosco. Eu seguirei o comando. Os vassalos de Ulk foram espalhados para comandar os soldados. Por fim, quando a formação de batalha foi estabelecida, Ulk liderou uma unidade de cavalaria de elite com Leifina e fez um grande desvio para o acampamento inimigo. A cavalaria é a melhor para uma batalha rápida. A tática era manter os monstros no lugar com a unidade principal pela frente e atacar as laterais e a retaguarda com cavalaria em movimento rápido. Com isso, mesmo que os inimigos estivessem em maior número, seria uma vitória fácil. Nós vamos passar por ali. Era uma situação em que havia uma brecha temporária no meio das linhas inimigas porque as forças monstruosas da frente estavam sendo empurradas para trás. Ulk colocou sua unidade de cavalaria de elite em formação de cunha e ficou na frente. Colidir. Colidir. À medida que as tropas de cavalaria de elite avançavam pela lateral, os monstros não conseguiam manter a linha e escapavam por todos os lados. Se ele comparasse as forças inimigas a um humano, seria como se ele tivesse sido cortado ao meio na altura da cintura. Os monstros espalhados na retaguarda foram destruídos individualmente, e os monstros na frente foram amarrados à unidade principal. Temos que encontrar o monstro-chefe. Enquanto continuava a vagar entre as tropas inimigas, o Ryuk se concentrou em encontrar o comandante inimigo. Qualquer um que defendesse a floresta da bruxa seria um cara muito forte.
Derrotar aquele cara economizaria muito tempo nessa batalha. Lá está ele. Um monstro enorme apareceu na visão de Wilk enquanto ele matava os ogros. Um Nephilim. Era o gigante variante que ele tinha visto na floresta de Krienhild. Leifina, comande a unidade de cavalaria em vez de mim. Sim, meu senhor. Leifina sabia muito bem o que Wilk estava tentando fazer, já que ela era sua assistente há algum tempo. Deixando-a para trás, Wilk correu na direção dos Nephilim. Galope, galope. Não era tão longe, então a diferença diminuiu rapidamente. Kraa! Quando Wilk se aproximou, o Nephilim levantou seu tridente com uma expressão de raiva. Depois disso, a terra tremeu com um forte impacto. Boom! Ele golpeou o tridente com toda a sua força em direção ao Wilk. Entretanto, o ataque não o atingiu, pois ele havia usado as habilidades do líder do clã, mobilidade e fortaleza. Então, ele e Leifina tiveram sua velocidade de movimento e estatísticas aumentadas em 150% em uma hora. Quando Angbodha retornará? Kr. Os Nephilim rosnaram e se recusaram a responder. Quando o cara tentou atacar novamente, o Ryuk pegou Versérios e o balançou levemente para o lado. Estrondo. Uma onda negra como azeviche voou e atingiu o meio do tridente. Como resultado, o Nephilim perdeu seu centro de gravidade e tropeçou, e o Wilk desceu do cavalo e esfaqueou Versérios no chão. Estrondo. Um vórtice negro se alastrou e o ambiente rapidamente ficou escuro. Território absoluto. Depois que o Ryuk fez os Nephilim se renderem, ele pensou em arrancar alguma informação dele. Baque. Incapazes de superar a pressão vinda de cima, os Nephilim finalmente se ajoelharam. O Wilk, que viu a cena, abriu a boca com uma expressão solene. Qual o seu nome? Não posso responder. Ele era um cara muito durão. De repente, um chicote de couro foi brandido em sua direção. Rachadura. Rachadura. Teria sido bom se fosse um chicote de couro comum, mas era muito doloroso porque continha energia demoníaca. Mas o que realmente o assustou foi a aura misteriosa que ele sentiu de Wilk. Este lugar era território absoluto de Wilk, e se ele fizesse o menor gesto, o Nephilim rapidamente se tornaria um pedaço de carne finamente picada. Se você não responder novamente, cortarei seus tendões e partes do corpo, um por um. Supondo que ele o ressuscitaria como um morto-vivo no futuro, a parte mais desnecessária eram os órgãos reprodutivos. Quando Wilk apontou para a área inferior dos Nephilim com Versérios. Meu nome é Silvator. Vou te contar tudo o que você quer saber. Silvator sentiu a intenção de matar e deitou-se no chão imediatamente. Ao contrário do que parecia, ele era bastante sensível em relação às virilhas. Por que Angbodha está tentando fazer isso no Reino Norton? Não sei, mas ouvi dizer que ela está tentando conhecer alguém. Silvator estava preocupado que o Wilk cortasse seus órgãos genitais. O Wilk mergulhou em pensamentos profundos enquanto observava o Nephilim tremer. Com quem ela tem negócios? Ele silenciosamente relembrou as figuras-chave do Reino Norton em sua mente. Nigel, o Lord Lich de Dreadlore. Peter Logan, que estaria lutando para sobreviver, já que havia tirado a classe necromante. Kolesman, governante do Reino Norton. Além desses três, ele não conseguia pensar em mais ninguém. Qualquer um poderia ter atraído a atenção das bruxas. O Lich Lord Nigel tinha um exército de mortos, e Logan era muito perverso, então era bem provável que ele estivesse ocupando uma posição importante entre eles agora. Kolesman também tinha um tesouro secreto herdado de seus antecessores. Quando você acha que Angbodha vai voltar? Já faz um tempo que ela foi embora, então acho que ela vai voltar em breve. Claro, estando ciente do Lord Azura, há uma grande possibilidade de que ela possa retornar com outras bruxas. Embora as bruxas frequentemente esvaziassem seus santuários, sua administração era minuciosa. Eu sempre ficava de olho na área ao redor dos santuários delas e, quando algo acontecia, elas pediam apoio a outras bruxas em sinal de resignação. Enviar monstros para proteger seu santuário de uma distância tão grande como esse incidente era algo raro. Isso significa que ela tem muito pouco tempo livre. Era apenas a previsão de Silvator, mas vendo que ela não havia dado instruções além da ordem de ataque, parecia que ela não poderia retornar imediatamente. O Wilk se aproximou de Silvator e abriu a boca novamente com uma expressão severa. Sirva-me como seu mestre em vez de Angbodha. Então protegerei sua posição atual e orgulho como guerreiro. Sem mencionar seus preciosos genitais. Quando Wilk terminou de falar, Silvator levantou a cabeça e olhou para ele. Eu seguirei com prazer o Senhor Azura.
A propósito, é realmente verdade que você selou os 3 reis demônios. Parecia que Angboda ainda não tinha sido informada de nada. O Wilk desdobrou Lemegeton e mostrou para Silvator. Então a Mi, presa em uma página, abriu os olhos e olhou para ele. ACK. Então, os rumores eram verdadeiros. Você tem alguma outra pergunta? Há mais um, mas... Isso era algo que ele não conseguiria dizer nem com uma faca no pescoço. Era sobre o motivo pelo qual o Wilk não tinha nenhuma amante. O Wilk estava sendo monitorado em tempo real. Eles podiam ver o que ele estava fazendo, onde e quando ele se movia, exceto quando ele estava em Blackburn. Como Silvator também era um monstro-chefe, havia certas informações que ele havia recebido sobre o Wilk. Não acho que ele seja um eunuco. Ou ele era homossexual. Vendo que o demônio de alta classe chamado Lohengrin o seguia constantemente, certamente parecia possível. Quando Silvator hesitou em fazer a pergunta, o Wilk colocou a mão na cabeça do Nephilim. Eu posso fazer uma lavagem cerebral em você aqui mesmo, agora mesmo. Então eu posso descobrir o que você estava tentando perguntar. ACK. Não é nada mesmo. Juro pelos meus genitais. Era um tom que parecia bastante desesperado. O Wilk assentiu e assinou um contrato com ele. De agora em diante, você virá comigo para a capital Tenas. Você pretende matar o príncipe? Sim, eu assumirei este reino. Usar o exército de monstros para perturbar os inimigos poderia permitir que ele abrisse os portões com mais facilidade do que o esperado. Enquanto o Wilk explicava a estratégia, Silvator olhou com admiração. Isso é incrível. Eu teria tido muita dificuldade para fazer isso. Por que você foi derrotado e capturado por mim aqui? Está correto. Mas mesmo que não fosse por mim, qualquer um ficaria chocado e capturado. Poucos comandantes comandavam uma cavalaria tão bem quanto o Wilk. Na maioria dos casos, as estratégias de batalha eram baseadas na infantaria, então aquele com vantagem numérica geralmente vencia, a menos que houvesse variáveis geográficas. Se ele recebesse tropas suficientes, ele seria capaz de arrasar todo o continente Eif. Quando Silvator o elogiou tanto que sua boca começou a secar, o Wilk tossiu. Vamos voltar. O espaço absoluto onde os dois estavam localizados agora era um local separado do campo de batalha. Portanto, eles não eram visíveis aos olhos de Leifina e dos outros. Ele precisava se juntar a eles agora para acabar com suas preocupações. Antes disso. Ele precisava descobrir o que estava tentando dizer. O Wilk sacou o relógio de bolso de Jake e hipnotizou Silvator. Depois de um tempo, sua expressão se distorceu de forma bem divertida. Ele está falando sério?